Você provavelmente já ouviu o termo Red Pill. Ele vem daquele filme Matrix e o personagem principal Neo, em um determinado momento, foi convidado a escolher entre duas pílulas, uma azul, e com essa opção tudo permaneceria exatamente igual na vida dele. Já com a pílula vermelha, significaria enxergar a verdade por trás da realidade. Bom, esse é o contexto de onde veio o termo Red Pill. Agora, na internet, esse termo está sendo usado por alguns grupos para falar sobre relações entre homens e mulheres, especialmente no campo dos relacionamentos, para um despertar para a verdade. Mas é importante entender o seguinte: o significado original da metáfora foi transformado, ou eu diria distorcido, ao longo do tempo. E o que está acontecendo? Em muitos espaços online, Red Pill passou a ser usado como uma forma de explicar o comportamento de homens e mulheres, com regras bem assim rígidas e generalizações. Por exemplo, alguns conteúdos dizem que mulheres só se interessam por homens com status e dinheiro, ou que se uma mulher perdeu o interesse, ela nunca mais volta, e que relacionamento é sempre um jogo do poder onde um está tentando dominar o outro. Esse é o tipo de ideia que está circulando na rede, enganchado pelo termo Red Pill. Aqui entra um ponto importante. Quando a gente observa a vida real, esse murmurinho todo não se sustenta. Quando a gente reduz pessoas a regras fixas, a gente perde a complexidade da vida, como ela é. Porque relações humanas não são previsíveis. Elas envolvem histórias de vida, emoções, valores, contexto e maturidade emocional. Somos mulheres que escolhemos parceiro pelo afeto, pelo companheirismo e pelos valores e princípios. Óbvio, existem também as que estão desconectadas da realidade, assim como existem homens que não valem um centavo. O problema de algumas narrativas muito difundidas na internet é que elas prometem explicações simples para coisas que são complexas. Não podemos transformar experiências individuais em regras universais. Relações humanas não funcionam com regras fixas, porque do contrário, essas regras moldariam o teu comportamento, o que pode te dar uma sensação momentânea de controle e de clareza, mas também pode gerar efeitos negativos, como desconfiança, rigidez emocional e dificuldade de se relacionar. E do ponto de vista psicológico, é importante perceber quando uma ideia te ajuda a entender melhor a realidade ou quando ela começa a criar medo e generalizações sobre o outro. Isso não significa invalidar experiências individuais difíceis, porque na interação humana é pouco provável que isso não aconteça. Mas significa lembrar que experiências pessoais não explicam todo um grupo de pessoas, todo o padrão de comportamento de um gênero da espécie humana. E talvez o ponto mais importante seja esse. Quando uma visão sobre o outro começa a partir da desconfiança total, ela tende a dificultar os vínculos e aumentar o isolamento social. O convite aqui não é ignorar perguntas sobre relacionamentos, é justamente o contrário, é aprender a pensar com mais profundidade e menos generalização. No fim das contas, maturidade emocional não é acreditar que existe uma verdade simples sobre homens ou mulheres, mas é poder enxergar cada pessoa como ela é, complexa, diferente e em constante construção. É pensar com cuidado quando uma explicação na internet parece simples demais para algo tão complexo. Afinal, maturidade emocional não é encontrar a verdade sobre o outro, é conseguir enxergar o outro como indivíduo e não como uma regra pronta. E então, você que tinha
fisgado esse anzol do Red Pill com esse conceito tão quadrado aí das massas. Conseguiu comprimir como é deliciosamente libertador pensar fora da caixa?